Shalom Aleichem, Pai seja convosco, amém? Para mim é uma honra muito grande. Confesso que eu fiquei muito feliz em ver tanta gente, porque eu sou uma ilustre desconhecida. Mas eu louvo a Eterno por essa dádiva, esse presente tão grandioso que o Eterno me concede de estar ao lado dessas pessoas maravilhosas que eu amo, né? A nossa vontade era estar agarrado nos pés deles o dia todo. Mas o Senhor nos chama para um canto, nos chama para o outro. Mas eu louvo a Deus, é um privilégio, uma honra imensa. Dá até um pouco de ansiedade. Como se ensina alguma coisa para eles, né? Mas eu glorifico a Deus por essa oportunidade. Que Deus abençoe a vocês poderosamente. Quero louvar a Deus pela vida de vocês, pelo ministério de vocês, pelo apoio que tem dado ao E Foi Assim que Deus Disse. Que o Eterno abra as portas das nações, abençoe poderosamente, ricamente, blinde, proteja, guarde essa união que Deus tem feito, porque Ele que une. Que Deus guarde vocês de todo mal, guarde a casa, o ministério, os sonhos, que ninguém venha tocar naquilo que pertence única e exclusivamente a vocês. Em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do meu esposo, que me trouxe. Hoje era um plantão dele fixo de 24 horas. Eu consegui pedir a ele lá, deu um jeito. E é para a glória de Deus que estamos aqui. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra por gentileza em Deuteronômio 3. Glória seja dada ao Deus de Israel. Deuteronômio capítulo 3, verso 23. Louvado seja o nome do Eterno de Israel. Deuteronômio capítulo 3, a partir do verso 23. A nossa Bíblia, ela é organizada em capítulos e versículos para encontrarmos com maior facilidade, embora isso não seja uma característica do texto natural. Isso é uma invenção gráfica para nos encontrarmos dentro do texto, porque em hebraico não existe vírgula, ponto, não existe capítulo, não existe versículo. O texto é organizado no que a gente chama de parashá, que quer dizer porção. E essa porção ela é dividida em 54 porções, de forma que todo Shabat é lido. Ao final de um ano, todo judeu ele lê toda a Torá. Essa porção ela pode ter mais do que 5 capítulos, às vezes 3, depende muito da organização dessa porção. Para você ter uma ideia de como é organizado. Gênesis, do capítulo 1 até o começo do 6 é a Parashat Bereshit, onde vai falar sobre a criação. Do capítulo 6 ao final do 11 é chamado de Parashat Noa, que conta a história de Noé. E do capítulo finalzinho do 11 do 12 ao 17, a gente chama de Parashá ou Parashá Lech Lechá, que quer dizer sai para ti. Quando Deus convida Abraão a deixar a sua casa, a sua parentela, e ir em direção a si mesmo, a um autoconhecimento. Aí quando chega no 17, aí sim Deus chama ele. Ritra lecha lefanai, anda na minha presença. Primeiro você precisa se conhecer. Saber seus limites, para que depois Deus te use naquilo que de fato Ele quer. Primeiro você precisa caminhar dentro de si, entender você mesmo, para entender assim verdadeiramente o propósito do Eterno. E Deuteronômio capítulo 3, verso 23, a gente chama de Devarim, quer dizer palavras, é justamente o início de uma paraxá. Essa paraxá chama Vaet Hanan,
que pode ser traduzida como e roguei ou e supliquei por graça. E diz assim o texto: Vaetchanan el Adonai baet chachav lemor, que traduzindo fica mais ou menos assim: e implorei por graça naquele tempo, dizendo, feche teus olhos, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao seu nome seja dada a glória, por causa da tua verdade e da tua misericórdia. Fale conosco nesta noite, não o que queremos, mas o que precisamos. Ensina-nos teus princípios, tuas verdades, e que toda honra e glória seja sempre dada a ti. Que saiamos daqui diferentes. Ajuda-nos a praticar a tua palavra, e que ela não saia da nossa mente e nem do nosso coração. É o que pedimos humildemente. Amém. Eu não sei você, mas esse texto me abala. Me abala pelo fato de Moisés pedir uma coisa fora do seu tempo. Ele implora, ou em outras traduções, roga a Deus. A Parashá começa ele questionando, orando, rogando, pedindo por uma coisa que está fora do seu tempo. Ele reconhece que o que ele está pedindo está fora do tempo dele. Mas me impressiona o fato dele ter ciência de que isso existe, porque para ele foi revelado que existe, mas que está fora do tempo dele. Ele começa o texto dizendo, implorei e roguei por graça. Ora, mas a dispensação que ele está vivendo não é a dispensação da graça. A dispensação dele é a dispensação da lei. E a lei funciona da seguinte forma: eu preciso cumprir para, entre aspas, receber o benefício. Eu preciso executar para que aquilo que eu quero, que eu preciso, que eu almejo, venha a mim. Não é isso que diz Deuteronômio 28? Se atentamente ouvires, se obedeceres, aí virão sobre ti as bênçãos. Funciona o tempo da lei nessa engrenagem. Eu obedeço, eu executo o que me foi ordenado, e quando eu executo o que me foi ordenado, automaticamente as coisas que eu desejo me alcançam. Só que o que Moisés quer está fora do seu tempo. Ele pede uma graça que não está dentro da sua dispensação. Ele pede uma coisa que está bem longe, bem distante. Mas o fato de estar distante não significa que ele não tem conhecimento de que aquilo existe. A conversa e o embate dele com o Eterno é justamente que ele quer entrar na terra. E ele sabe que ele não pode. Por quê? Porque uma ordem foi dada e ele não cumpriu. Veja o texto. Vedebarten el Haselah. O Eterno diz, fale com a rocha. Conversa com ela. Para que ela dê água aos animais e à congregação. Mas olha o que Moisés faz. Não tão distante da fala de Deus, ele faz. Vaerá et Haselah. E fere. Fere porque está com raiva. Fere porque foi pressionado pela fala das pessoas. Porque às vezes a gente tem a ordem, tem a instrução, mas a pressão é tão grande que a gente procura tentar resolver as coisas do nosso jeito. Mas na dispensação da lei funciona o seguinte: olho por olho, dente por dente. Existe uma mitzvah. Se você não cumpre, você não tem a bênção. E o Eterno falou, conversa. E ele simplesmente fere. O que para nós cristãos é um tipo de Cristo.
E é por isso que agora ele tem essa conversa. Por quê? Ele descumpre a lei que é do seu tempo, e agora ele quer pedir algo que não é do seu tempo, que não está disponível para ele naquela era, que não está disponível para ele naquela dispensação. E o que faz Moisés ficar aflito? É que ele sabe que existe, mas que não vai pertencer a ele naquele tempo. E ele começa: e implorei por graça. E me dói, porque na verdade o Eterno nunca prometeu que Moisés chegaria na terra, entraria. Deus nunca prometeu. Porque existia um propósito. Qual era o propósito? Tirar o povo de Eretz Mitzrayim, arrancar do Egito e levar para a terra de Canaã. Esse era o propósito. Entenda que propósito é diferente de promessa. E tem pessoas que têm essa filosofia: quem tem promessa não morre. Quem disse? Quem disse? Hebreus 11 é claro: e não alcançaram a promessa. Se não fora prometido, quanto mais se fora prometido. Sabe por quê? Porque o Eterno faz o que Ele quer. Não fora prometido a Moisés entrar na terra, ele manifesta o seu desejo de entrar. Ele quer entrar. E é por isso que ele briga. É por isso que ele pede por uma coisa que não está no seu tempo, não é da sua dispensação. Ele quer. Ele pede porque ele quer. Muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que nós queremos. Mas o que me tranquiliza e me conforta nesse texto é que o texto diz: e não alcançaram a promessa, tendo em vista Deus algo muito maior. Eu quero lhe dizer que talvez a promessa não se cumpra na sua vida, porque muitas vezes a pessoa usa a promessa como uma blindagem. Ah, se Deus me prometeu, eu posso fazer o que eu quiser, porque quem tem promessa não morre. E esquece que quem tem propósito não morre, até o propósito se cumprir. Moisés cumpriu o seu propósito, logo Deus podia fazer com ele o que quisesse. Moisés quer entrar na terra, ele acha que a terra é a melhor coisa para ele. Mas a Bíblia diz que Deus tinha algo muito maior, porque nada nessa terra pode superar o que há no céu. Portanto, Deus tem sempre algo mais bonito, mais profundo, mais grandioso do que a promessa que Ele fez na sua vida, que é um lugar reservado com Ele lá em cima. E sabe o que me dói? Ele conversa com o Eterno e o Eterno fala: Hav lá. Obrigado, querido. Basta. Não me fale mais desse assunto. Pensa que é querer uma coisa, se sentir merecedor dessa coisa, porque ele suou com o povo, ele andou no deserto, ele ouviu muitas coisas, ele viu a glória de Deus, o que Deus era capaz de fazer, ele sofreu com o povo, ele colocou o nome dele em risco, falando: ó, risca o meu nome, porque o Senhor não pode matar esse povo, porque senão o que vão pensar de ti? Ele correu o risco, então ele achava que ele merecia entrar. Então ele briga, porque ele briga primeiro, porque ele tem intimidade para brigar. Ele briga porque ele tem um relacionamento com Deus e ele pode chegar. Não significa que Deus vai ouvir, mas ele tem intimidade para isso. Então, quando ele chega diante de Deus, ele requer uma coisa que ele acha que é de direito dele. E esse é o maior problema que nós temos. A gente passa uma provinha no deserto e já acha que está merecendo Canaã. Mas eu fiz. Mas você não viu. Mas olha lá. Mas olha aqui. E não entende que o que o Eterno tem é maior. É mais alto. É mais sublime. Portanto, se uma porta se fechar, fica tranquilo. Porque o que Deus tem é sempre melhor e maior
do que aquilo que você pensou que era suficiente para você. E mais, como se não bastasse o Eterno dizer, basta, não me fale mais disso, o Eterno vai falar, e te digo mais, fortifica Josué, prepara Josué, porque ele vai entrar. Pensa bem nisso. Eu fiquei perplexa lendo essa paraxá. Porque uma coisa é Deus dizer que você não vai entrar. Outra coisa é dizer, você não vai entrar. E você vai preparar outro para entrar no seu lugar. Tendo consciência de que você não vai entrar, você não vai degustar, não vai sentir, e mais, sabendo que não vai entrar, Deus te fala, não vai entrar e prepara para outro entrar. Prepara outro para entrar. Fortifica ele, consola ele. É porque do Jordão não passarás. Eu fico viajando nesse Deus, porque ele trabalha de uma forma que a gente não existe uma fórmula mágica. E apesar de tudo isso, ele sempre tem algo maior e melhor nos aguardando. Aí ele fala, fortifica Josué, prepara ele, porque ele passará o Jordão. O texto é bem assim, porque o texto em hebraico original, irmãos, o semita, ele não dá volta não, ele é bem pá. É menos blá e mais pá. Não passarás. E prepara também o povo. Pense, ele sabe que ele não vai entrar. E mais, o texto diz que ele vai morrer. Ele precisa preparar outro para entrar no seu lugar. Talvez você esteja vivendo esse momento. Você acha que você merece entrar. Você suou, você batalhou, você sofreu. E agora Deus está dizendo, vai preparar outro. Porque você não vai, ele vai. Saiba que apesar de todas essas ondulações que a vida lhe apresenta, o Eterno sempre terá algo melhor para você. Eu acho bonito porque Deus anota tudo. Ele implora por graça, o Eterno não concede, diz para ele, chega, prepara Josué, vamos entrar na terra, prepara o povo, e aí ele vai reunir o povo para dizer o que a gente chama de Hadevarim Aseret, ou Aseret Hadivrot, ou Dibrot, que significa 10 palavras ou 10 ditos. Não são 10 mandamentos, porque na verdade são 613 mandamentos. Então ele vai dizer ao povo, não mate, não roube. Ele vai repetir toda a lei diante do povo. Para quê? Para que o povo relembre, para quando entrar na terra, tenha ciência de que ele precisa cumprir a lei, porque ele está no tempo da lei. Ele instrui o povo ouve, e ele começa a relembrar, parece que ele está tentando dar uma espetada no Eterno. Fala, olha, lembre-se, que no dia que o Eterno deu estas palavras, vocês ficaram com medo, porque havia muita, o texto diz vozes, por quê? Voz em hebraico é kol, ou pode ser falado rol, mas principalmente kol, é com kof. Kol. Aí o texto vai dizer que da kol, da voz, saía kolot, vozes. Por quê? Saiu com Moisés do Egito 70 nações. E todo mundo precisava entender. Para quê? Para falar, Deus falou em hebraico, eu falo sírio, então, não entendi nada. Da voz do Eterno saíam vozes para que todos os idiomas compreendessem as ordens. Quando o povo compreende tudo, aí o povo fica com medo, porque a manifestação da glória do Eterno, o monte fumegava, e subia fumaça e fogo, e raio e trovão, e tudo junto. O povo não suportou a voz e a manifestação da glória do Eterno.
Aí, o que Deus falou? Moisés, fala para o povo voltar para a tenda. Porque quem não está pronto para suportar a glória tem que viver dentro da tenda. Dentro da tenda, a visão é limitada, você só ouve. É por isso que muita gente passa a vida toda só ouvindo, nunca sentindo, vendo e tocando. Porque quando Deus se manifesta, Ele corre para a tenda. Quando Ele manifestar, fique. Aí Moisés vai lembrar o efeito, o evento. Quando o Eterno apareceu, vocês vazaram para dentro da tenda. E a tenda, a gente vê no Gênesis, que é visão limitada. Quando Abraão está meio depressivo, deprimido, ele está dentro da tenda. Por quê? O nome dele, aliás, estamos com uma série, não foi assim que Deus disse, que chama Toledot, que vai falar sobre isso essa semana, tá? Abrão significa pai exaltado ou pai elevado. Abraão, pai de multidões. Abraão já tinha o nome de pai de multidões. Só que o que aconteceu? Entravam na tenda para visitar o pai das multidões, e a tenda do pai das multidões era vazia, porque não havia filhos. E provavelmente, a Bíblia não narra, mas a gente entende que quando se visita Abraham, pai das multidões, se procura filhos. E a tenda de Abraão era vazia. Eu quero te dizer hoje, nesta noite grave, se o Eterno lhe fez uma promessa, não deixe a sua visão ser limitada pela tenda. Deixam fazer piada, pai das multidões sem filho, porque vai chegar um tempo em que a multidão vai se materializar e vão ver a glória do Eterno na sua vida. Aí o Eterno muda o nome dele e a promessa se cumpre. Mas o que acontece? Quando ele está dentro da tenda, o Eterno fala: sai da tenda. Sai da visão limitada. E quando Deus o chama para fora, a primeira coisa que Deus fala é: levanta a cabeça e olha as estrelas. Se você puder contar, esta será a sua descendência. Saia dessa tenda de desânimo, de visão limitada, e olhe para as estrelas. E conte, se puder, as bênçãos que o Eterno vai lhe dar. Então, Moisés falou: vocês foram tudo para a tenda. E esse texto é lindo, sabe por quê? Porque Deus fala assim para Moisés: manda o povo voltar para a tenda, mas você fica aqui comigo. Porque eles não estão preparados para ficar comigo, mas você está. É por isso que às vezes eu vejo algumas pessoas falando: meu Deus, mas que coisa esquisita. Mas é porque você está com ele, você foi convidado para estar com ele. Quem está do lado de dentro da tenda só ouve o que está acontecendo do lado de fora, mas não tem coragem de ver. Sai da tenda para ver a glória do Eterno. Dá um pouco de medo, dá. Você pensa que é fácil? Quando o Eterno me chamou, mas eu tenho 30 anos, 45 quilos. Eu tinha 18 anos quando eu ministrei pela primeira vez no púlpito. Tinha 39 quilos. Todo mundo olhava e falava: eita, será que vai dar alguma coisa aí? Mas o que eu acho bonito é exatamente isso. É que o Eterno pega quem ninguém dá nada. Para quê? Porque se ele pega alguém que tem aparência de alguma coisa, a glória é da pessoa. Mas quando ele pega alguém que ninguém dá nada, uma menina, aí vem uma desconhecida aí de camisa da Barbie e de unha cor-de-rosa, aí você acha que não vai sair nada, mas é assim que o Eterno faz. Porque ele gosta, não do que está do lado de fora, mas para ele chama atenção aquilo que está do lado de dentro. Então aí Moisés falou: Deus, lembra, né? Naquele dia o Senhor quis ficar comigo.
agora quer me matar, não quer deixar eu entrar na terra que mana leite e mel. Mas eu entendo na palavra de Deus que tudo é uma questão de tempo. E depois você vai entender o porquê. Terminando esse capítulo 5 de Deuteronômio, onde ele repete as mitzvahs, as 10 palavras, aí ele vai entrar em Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, verso 4, está a base da fé judaica. E eu admiro muito, eu não sou judaizante, tá, irmão? Vou deixar claro, sou só professora de hebraico. Mas eu tenho uma admiração por esse povo, pelo fato de que eles transformam a Bíblia em estilo de vida. Deus fala assim, ó, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Em hebraico, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve, ouve. Aí ele fala, você vai pegar essa palavra, Israel, e vai falar com seus filhos. Você vai colocar isso no umbral da sua porta. Você vai espalhar isso quando você levantar. Quando você caminhar, você vai falar o quê? Essa verdade. Em todo o texto hebraico não existe maiúsculo e minúsculo. As letras são todas idênticas. Todas idênticas e não encostam, não esbarram uma na outra. Nem se forem cursivas. Por quê? Porque o judeu entende que cada letra é um mundo em si. Cada uma delas tem um significado muito profundo. E em hebraico, quando você pega uma Bíblia ou uma Torá, justamente o Shema Israel é o único texto em que vai aparecer 2 letras grandes. Ó, no Shema vai aparecer um Ain grande, é uma letra muda, ela pode ser uma sonoridade de alguma vogal. E vai aparecer do Echad, que é o único, um Dalet grande. De forma que as 2 letras juntas, elas vão formar a palavra Ed, que significa testemunha. Ou seja, todo judeu que lê esse texto, ele é a testemunha de que só existe um Deus, que é o Deus de Israel. Ele tem que ser testemunha dessa verdade, onde quer que ele for. Só que a gente, quando Deus fala assim para a gente, você põe a palavra no seu coração, põe a palavra na sua mente, a gente entende o quê? Literal. No coração e na mente. Só que o judeu não. Ele pega a Bíblia e transforma ela num estilo de vida. Ele dá um jeito de transformar o texto em um objeto para que ele possa usar e relembrar as leis, que não são poucas. E é por isso que agora, finalmente, chegamos ao o que é filactérios, o que é tefilim. Aí, em Deuteronômio capítulo 6, verso 8, diz assim. O que shartan, leote aliadeha, verrayu, letotafot, bein, eineicha. Vai estar escrito assim. E atarás como faixas, algumas versões como frontais, como sinal na tua mão e na tua testa. Em outras versões diz, e será como frontais diante dos teus olhos. E eu trouxe. Isso aqui é um tefilim. Pense numa coisa difícil de achar, difícil de comprar, difícil de achar, que no Brasil é muito difícil. Vem nessa sacola que ela não tem um formato retangular, é mais quadrado. Por quê? O tefilim, ele não pode esbarrar, não pode ficar lado a lado. O da mão tem que estar sempre em cima da cabeça. Por quê? Porque no judaísmo há uma lição de que a missão, o fazer, o executar, vem antes do pensar. Se Deus falou para fazer, faça. Pense depois. Ai, ai. Tefilim vem de tefilá, que quer dizer prece, quer dizer oração. Tefilim, então plural,
preces. Por que preces? Porque tefilim significa preces. Porque é uma oração, uma prece para a mão e uma para a cabeça. Não sou judaizante, só estou explicando, tá? E é lindo. Se deixar cair, pastor Rafael Belo, eles dizem que tem que fazer duas coisas. Um jejum ou uma tzedakah, que é um ato de caridade, vem da raiz justiça, praticar alguma caridade. Então, Senhor, não me deixa cair. Esse aqui é o tefilim do braço. Eu vou desatar aqui. Aqui em cima, é grande o negócio, é grande. Aqui em cima está escrito assim, ó. Tá para todo mundo ver? Tem umas letrinhas meio miúdas. Tefilim Shel Yad, que significa prece para a mão. Aí aqui na caixa, o judeu lê da direita para a esquerda, está escrito assim, ó. Mikamer, quem é como tu? Israel. Goim Echad, nação única, Baaretz, na terra. É uma frase meio marrenta, né? Quem é como tu, Israel? Nação única na terra, ou seja, lugar que Deus escolheu para vir, lugar que Deus escolheu para morar. Porque a Bíblia diz que os pés do Senhor descansam em Israel. E diz, não jureis por Israel, porque a terra, a cidade do grande rei. Então eles têm essa marra, né? Nós temos que respeitar, né? Então, quem é como tu, ó Israel, nação única na terra? A gente puxa essa corda aqui. É a caixa, tá? O tefilim está aqui dentro. Como professora, eu acabei abrindo aqui para ver o pergaminho se estava certinho. Porque aqui dentro contém esse pergaminho de Deuteronômio 6,4. Isso aqui é interessante. Por quê? Essa caixa, a gente falou, tefilim significa preces. E essa caixinha é chamada em Israel de bait. Bait ou beit significa casa. E é por isso que dessa caixinha se surge o termo casa de oração. Por quê? O judeu sofreu muita dispersão pelo mundo, né? A gente chama de galut. Foi para muitos lugares devido à perseguição. E a casa deles era isso, que eles podiam levar para onde quisessem. Oração, casa de oração. Vou colocar. Quando eles puxam, esse é do braço. Tem que estar sempre no braço mais fraco. Se você escreve com a mão direita, tem que estar no braço mais fraco. Por quê? O Zohar diz, que é um comentário rabínico da Torá, que você deve amarrar no braço mais fraco. Por quê? Porque o tefilim amarra o maligno. Porque o nosso braço mais fraco representa o nosso braço, o nosso lado mais fraco. Então, quando você amarra o seu lado mais fraco com prece, com oração, você amarra o maligno para a sua mão não agir contra a vontade de Deus. Então, quando eles põem, eles colocam no braço. Outra coisa importante. Aí você fala, dona Flávia, só vejo homens usando. A mulher, ela é isenta do uso do tefilim. Isenção não é proibição. Isenção significa que ela não precisa, mas se ela desejar, ela pode pôr. Geralmente se põe na parte da manhã. Põe-se no bíceps, ele tem que estar à altura do coração. Aí você fala, irmã Flávia, mas a gente precisa amarrar no braço mais fraco. Se eu for canhoto, eu vou ter que amarrar do lado de cá. Vai ficar distante do coração? Não, a gente sabe que o coração é um pouquinho para a esquerda. Ele é mais no centro. Então, se amarra, aí puxa essa corda, vira para o coração e eles fazem uma brachá, que é uma benção. Baruch atah Adonai Eloheinu lemelech haolam, asher kiddushah bemitzvotav velit hatef tefilim. Que quer dizer, bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo, que nos ordenaste o mandamento do tefilim. Aí eles colocam, ó, a corda preta tem que estar sempre por cima. Colocou, deixa eu vir para cá para você ver. Obrigado, meu anjo. Colocou 7 voltas. Tem que estar certinho. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Colocou 7? Vem para o dedo do meio, que a gente chama de dedo médio. A pulseira está atrapalhando. 1, 2, 3. Que significa o quê? A aliança de Deus com Abraão, Isaac e Jacó, que são o quê? Os patriarcas da base da fé de Israel. Aí eles vêm para cá e dá a volta. Aí você deve estar falando assim, gente, isso é doideira. Deixa eu acabar de enrolar e eu vou te explicar. A mão dói, sobremaneira. Não dá para se movimentar muito bem. E toda vez que eu via um judeu colocando, parecia que as cordas dele estavam macias. E eu falei, nossa, meu couro está tão duro. Aí o Eterno me deu um entendimento. Por quê? Porque lá eles usam todo dia. Oração é todo dia. Se você coloca uma vez ou outra, vai continuar sendo desconfortável. Você ajoelha, uma vez na vida, outra na morte, aí é desconfortável, vem o sono, incomoda, arde, dói, para. Mas o Eterno diz, ora todo dia que o couro fica macio. Hora que o couro fica macio. Tem que ser diário. Quando ele coloca, é uma coisa estranha. Crente, quando ora, cristão, você sabe se o crente ora quando você olha o joelho. Meu marido sempre fala, meu joelho não tem cabelo não, mulher. Aqui, ó. Você quer saber se um crente orou? Olha para o joelho. Você quer saber se um judeu orou? Olha para o braço, porque essa marca fica o dia todo. Aí, aqui atrás tem um pequeno nó. A gente chama de Yud. A caixa é lisa. Por que lisa? Porque aqui é uma prece só para a mão. Quando vai para a prece da cabeça... não acabou. Quando vai para a prece da cabeça... A prece da cabeça já é mais fácil, tá? Não muda nada, só que aqui está escrito Tefilin Shel Rosh, oração ou prece para a cabeça. A prece para a cabeça é diferente, muito diferente. Porque a gente sabe que as maiores batalhas a gente trava na mente. Eu achei lindo, no Parafusando, quando eu conheci o pastor Rafael Belo e a Natália, que ele sempre, em algumas ministrações, ele pede a gente para orar pela nossa cabeça, pela nossa mente, para que os parafusos certos se encaixem nos lugares certos. E a oração da cabeça, repara, ela tem 4 espaços. O mesmo pergaminho que vai aqui, é o que vai aqui. Só que aqui vai num rolo só, aqui é dividido em 4. Por quê? Porque na cabeça nós temos 4 sentidos. Então é uma prece para os ouvidos, uma prece para o nariz, uma prece para os olhos, uma prece para a boca. Para quê? Para que só aconteça ou saia, que eu veja, escute, pense, fale a vontade do Eterno. Esse aqui tem 2 coisas diferentes. Ele é usado assim. Do lado direito, uma letra Shin. O Shin parece um W em português, mas o Shin, na verdade, ele é um SH para os judeus. Shema Israel, é um som de ruído, de antena. Por quê? Porque eles acreditam que é a conexão do homem com Deus. Do lado direito, do lado esquerdo, o mesmo Shin com 4 braços. Só que alguns judeus vão dizer que não são um Shin com 4 braços, mas sim 4 Vavs, representando Abraão, Isaac, Jacó e o Messias, que há de vir. Então é a conexão com o meu passado e com o meu futuro, porque o Messias está sempre no meu futuro. Para os judeus, o Messias ainda não veio. Ele vai vir, e para nós ele vai voltar. Aí aqui, atrás, tudo tem uma explicação para esse povo. Você cansa de tanto estudar.
e nunca aprende nada. Quando você vê alguém falando, você fala, meu Deus, não aprendi isso. Aí aqui, ó, Shin. Aqui atrás um nó, Dalet, que é em forma de... O Dalet é tipo assim e desce assim. Exatamente como isso aqui, ó. Um Dalet, que é o número 4 em hebraico. Guarde isso, que isso é o final, tá? 4, que é Dalet, que significa em hebraico porta. João 10:9 não foi escrito em hebraico, foi escrito em grego. Mas eu tenho uma Bíblia em hebraico do Novo Testamento, que quando Jesus se apresenta, ele fala, Ani ha-dalet, eu sou a porta. Então, Dalet, 4, porta. Aí eles fazem isso aqui, ó. A Bíblia diz, frontais diante dos seus olhos. É colocado na linha do cabelo, não é em cima do olho, nem aqui no meio, frontais na linha do cabelo, aqui atrás fica o nó. Aí o que eles fazem? Estou muito engraçada, né? Eles pegam os fios e jogam um para um lado, um para o outro. Para quê? Para que a conexão que ele está fazendo através da prece, da oração com o Eterno, espalhe pelo resto do corpo. E dirija ele para o quê? Para a vontade do Eterno. Aí, isso daqui, como parece um W, alguns rabinos modernos chamam de Wi-Fi. O que significa Wi-Fi? Wireless Fidelity é uma abreviação. E o que significa Wi-Fi? Wireless Fidelity. Significa conexão fiel. Achei que você ia dar um glória agora. Por quê? É uma conexão que não falha. Só que é a anteninha deles. Eles colocam isso pela manhã e fazem abrahá e oram ao Eterno para quê? Para que conduza sua mente, seu coração, seus passos, para que ele tenha um bom dia. Se ele esquecer de colocar de manhã, ele pode colocar à tarde. A mitzvah é que ele tenha que fazer isso quando tem luz do sol. E eu finalizo aqui. Porque quando chegou, estava um pouco meio estranho, meio duro, não estava muito alinhado. Aí eu me achei a judia. Falei, eu vou desfazer este nó e vou fazer de novo. Quando eu desfiz, foi a maior facilidade. Só que depois que eu peguei as duas pontas e fui tentar dar o nó Dalet de volta, eu não sei se tem algum marinheiro aqui, mas esse é o nó mais difícil da face da terra, tá? Eu fui tentar fazer. Aí, tentei um dia e não consegui. Tentei outro dia e não consegui. Eu falei, meu Deus, eu vou para o parafusando filactérios, com filactérios, sem o nó Dalet. Eu não posso ficar assim. E eu falei, meu Deus, me ajuda. Botei vídeo de tudo quanto é rabino dando nó e tentava e não conseguia. E quando eu consegui, quase uma semana depois, que eu olhei que deu certinho, ficou igualzinho, que alegria. E quando eu terminei, o Espírito Santo falou comigo que desfazer a conexão com o Eterno é fácil. É um pecado, é alguma coisinha que aparece diante de você. É muito fácil se desconectar do Eterno. Difícil é fazer o nó de volta. Difícil é fazer o caminho de volta. Sabe por quê? Porque o nó é difícil. É por isso que muito desviado não consegue voltar. Porque fazer o nó da porta é difícil. E é por isso que Deus chama Jesus de porta. Porque Ele é a porta, Ele é a nossa conexão. Oração. Anota essa, eu vou postar amanhã, já até fiz ali. Oração não é exibição. Oração é intimidade. Entra no teu quarto e fecha a tua porta. Porque é a porta que vai novamente conectar
conectar você com Ele. O que nos conecta? Uma porta. E é por isso que a chave entra no teu quarto e fecha a tua porta. A porta é quem? A porta é Jesus. Eu sou a porta. Você abre a porta e com Ele na intimidade do seu quarto, você reestabelece a conexão e faz o nó que ninguém acreditaria que você conseguiria. Mas com a ajuda dEle, com oração e com palavra, intimidade dentro da porta do seu quarto, você consegue. Então eu posso chamar pastor Rafael Belo, querida Natália Belo, que Jesus é o nosso tefilim. É o tefilim dos cristãos. Ele nos ajuda a nos conectar com Deus e mais, vencer nossos inimigos. Houve uma campanha do Rebbe de Lubavitch em 1967, perto da Guerra dos 6 Dias. O povo estava vindo violentamente contra Israel. Aí, ao invés de Israel pegar na arma, ao invés de Israel se preparar para a guerra, o Rebbe falou, vamos pôr o tefilim, vamos orar. Porque há uma promessa, ó. Deuteronômio 33, verso 20. E sobre Gade, disse o abençoado, o que alarga Gade faz de Gade uma leoa. Estava conversando com meu cunhado, ele falou que tinha ido ver o Wolverine, né, o Logan. Aí ele falou assim, o Wolverine é o leão, mas a menina é a leoa, que na verdade é o que pega a presa. Por quê? O leão, ele põe medo, mas a leoa é que de fato vai pegar a presa para alimentar os filhos. E aí Deus está falando, Gade, você é uma leoa. Nesses dias, né? Se falasse isso para alguém. Você é uma leoa que despedaça seus inimigos pelo braço e pela cabeça. Aí o Rebbe falou assim, vamos botar o tefilim, porque nessa guerra nós vamos vencer o nosso inimigo. Despedaçando pelo braço e despedaçando pela cabeça. Significa o quê? Quando você ora, quando você clama, quando você conecta, seu inimigo fica sem braço. Ou seja, não tem poder de agir contra você. E Deus blinda a mente dele para não maquinar mais nada em seu favor. Então, quer vencer os inimigos? Ore. É orar mais, é ler mais, é conectar com o Wi-Fi de Cristo, que é Jesus, o nosso intercessor e o nosso Messias. E assim, eu agradeço a minha riquíssima oportunidade. Obrigado por vocês terem me ouvido isso tudo. Amém.